Eu não costumo compartilhar, né? Ou ao menos eu não tinha o hábito de compartilhar frequentemente sobre tudo que eu vivi, principalmente na minha retomada da minha caminhada com Jesus. E nesses últimos dias o Senhor tem me relembrado, né? Quantas coisas Ele já fez, e conversando com um amigo eu entendi de compartilhar um pouco mais. Meu nome é Iago, eu tenho 27 anos. Bem, eu basicamente nasci num lar cristão e boa parte da minha infância eu passei dentro do contexto de igreja, mas eu não conhecia Jesus de fato, então vivia um pecado e um pelar. Era tipo o adolescente que ia na domingueira e depois que acabava a domingueira, e se você não sabe o que é uma domingueira, é uma festa no domingo, geralmente, né? Uma festa regada a drogas e bebidas e funk ou música eletrônica. E bem, eu era um adolescente que literalmente, né, então saía da domingueira e ia para a igreja. Até que eu tive uma experiência com Jesus em uma célula, em uma reunião, em uma casa, lá na cidade de Aparecida de Goiânia. E ali foi quando eu tive uma experiência real com Jesus e eu entendi que aquele Jesus que eu tanto ouvi na minha infância, né, na minha adolescência, ele de fato vive. E então, com 16 anos, né, eu entrego a minha vida para Jesus. E acontece que por 3 anos eu vivi intensamente, né, buscando o Senhor, dando passos de fé, aprendendo mais de Cristo, mais do Evangelho. E com 19 anos eu acabo em uma situação onde eu tive um burnout. E ali foi um momento onde as coisas começaram a ficar sombrias. E chegou um ponto onde eu falei comigo mesmo e falei com Deus: Senhor, eu não quero mais viver segundo aquilo que seria a tua vontade ou segundo a tua palavra. Eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E isso foi literalmente uma oração que eu fiz ao Senhor. E foi um momento muito difícil, né? O burnout, ele se desencadeou em uma depressão que durou ali mais ou menos 2 anos, e foi um período muito sombrio da minha vida, um período também onde eu voltei a usar drogas, a beber, e entrei literalmente, né, em um caminho muito escuro. Porém, né, depois dos meus 19, então até os meus 23 anos, eu vivi intensamente o mundo e fazendo as coisas da forma com que eu achava melhor. Isso me levou a me posicionar como homossexual, isso me levou a um estilo de vida regado a muita droga, a bebidas e de muitas loucuras, muitas decisões erradas, para ambientes obscuros. Foi um período onde eu acabei me envolvendo também com crime organizado, com pessoas que estavam no crime organizado, e literalmente foi muito obscuro. E nesse processo, quanto mais eu achava que eu estava no fundo do poço, eu descobria que o poço não tinha fundo. E eu tive alguns encontros com o Senhor no meio desses 3 anos de muita escuridão. E eu lembro de alguns momentos assim em que o Espírito Santo entrava no meu quarto e me constrangia com o amor de Deus. E eu ficava até bravo com aquilo, porque eu estava vivendo uma vida toda errada. E eu questionava: Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? E a única coisa que eu ouvia do Senhor, né, era um "eu te amo". E eu lembro que naqueles encontros que aconteceram em alguns momentos, o Senhor enchia a minha vida do amor dele, e o Senhor insistia em derramar daquele amor sobre mim. Porém, eu não cedia, eu não me rendia. Até que chegou uma situação onde, em um rolê, como os rolês que eu costumava frequentar e ir com os colegas que eu tinha naquela época, eu acabei ingerindo muita droga, ficando muito louco, bebendo muito, e a gente estava em um pico, em uma praia, e daí eu simplesmente apaguei. E quando eu acordo, eu estou na cama do meu apartamento, o qual eu dividia com um amigo, e eu não conseguia levantar, não conseguia falar, ficava com o olhar paralisado, e eu estava pensando que de fato eu iria morrer ali naquele lugar, e me sentindo extremamente sozinho, e era como se a morte naquele momento estivesse me sondando ali e não houvesse ninguém que pudesse me acudir, que não pudesse, de fato não havia ninguém que pudesse me ajudar. E foi naquele momento que o Espírito Santo apareceu no meu quarto
e Ele começou a falar comigo. O Senhor começou a me dizer que Ele tinha algo para a minha vida, que Ele tinha planos para mim e que o que eu estava vivendo ali não era o que Ele tinha planejado para mim. Não era o que Ele tinha sonhado para mim. E não é o que Ele estava, de fato, me propondo a viver. E o Senhor começou a me levar para um lugar de um constrangimento do amor dEle e a trazer a consciência do pecado. Então o Senhor começou a me convencer dos meus pecados. Seja o pecado da prostituição, da homossexualidade, o pecado do uso de drogas, o desrespeito com as pessoas também. E o Senhor começou a me levar para um lugar de arrependimento. E foi ali que eu entendi que, de fato, viver segundo as minhas próprias decisões ou as minhas próprias vontades, não tinha dado muito certo. Na verdade, aquilo me levou para um lugar muito solitário e sombrio. E foi ali, então, naquele encontro com o Senhor, naquele quarto, em cima daquela cama, que eu comecei a abrir o meu coração para o Senhor. E naquele período daqueles 3 dias, onde eu fiquei processando essas coisas e ouvindo o Senhor, foi onde eu decidi que eu queria entregar a minha vida novamente para Jesus, mas dessa vez de uma forma interina, totalmente. Todos os meus caminhos, todos os meus dias. Então eu fiz uma oração: Senhor, eu tentei fazer as coisas da minha forma e elas não deram muito certo, muito pelo contrário. Eu tentei seguir a minha própria vontade e isso me levou para um lugar muito obscuro e solitário. E eu creio que o Senhor tem um plano para a minha vida, eu creio que o Senhor tem algo para a minha vida. Então eu disse: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor e, mais do que isso, eu quero conhecer a Tua vontade para a minha vida. E eu quero Te seguir, Jesus. E essa foi a minha oração. E eu me lembro que eu comecei a viver experiências profundas com o Senhor. E o Senhor começou a marcar a minha vida de uma forma a qual eu não tinha experimentado ainda. E eu passei por uns 40 dias vivendo intensamente com o Senhor. Eu ainda não estava frequentando uma igreja, mas daí o Espírito Santo começou a me direcionar a buscar um lugar, uma congregação com quem eu pudesse caminhar com pessoas, com a família de Deus. E foi realmente muito intenso. E uma das coisas, que o Senhor fez e marcou a minha vida foi justamente com relação aos vícios, como o cigarro, como o álcool. Eu lembro que eu já vinha tentando parar de beber, parar de fumar há algum tempo e eu não conseguia, simplesmente não conseguia. Eu ficava alguns dias até que surtava e voltava a beber, voltava a fumar, e eu bebia com frequência, quase todos os dias, e o cigarro era boa parte do tempo do meu dia. E, cara, foi bizarro, porque eu falei pro Senhor: Senhor, eu, na força do meu braço, eu não consigo parar com essas coisas, né? Assim como a questão da homossexualidade é algo que eu falei: Senhor, eu não entendo o porquê disso. Então eu preciso que o Senhor me liberte disso, eu preciso que o Senhor também me traga renovação de mente. E daí o Senhor começou primeiramente a falar sobre identidade por meio da palavra dEle e a trazer a identidade dEle sobre mim e a cravar aquela identidade em mim. E eu lembro que enquanto ainda eu estava fumando, eu estava ali em um momento orando, literalmente, estava orando e fumando cigarro. Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas eu estava ali e eu estava falando com Deus, e até que eu olho pro cigarro e eu penso comigo mesmo, falei: cara, por que eu estou fazendo isso? Isso daqui não me ajuda com nada. E foi muito sobrenatural assim, porque eu olhei pro cigarro e falei: cara, eu não preciso disso. E a partir daquele dia, nunca mais eu senti vontade de fumar, nunca mais fumei, muito pelo contrário. Tenho ânsia de vômito quando eu sinto o cheiro de cigarro. E a bebida foi muito parecida também. Acredito que a bebida tenha sido até mais sobre a renovação de mente, no sentido de entender algumas coisas, como eu estava bebendo, da última vez em que eu estava bebendo, eu estava com alguns amigos e a gente estava conversando sobre alguns assuntos de família, de pessoas, e eu estava bebendo moderadamente, até que uma amiga começou a insistir para que eu
continuasse bebendo. E naquele dia eu percebi que duas coisas. Eu não conseguia me controlar, na verdade, porque eu ainda acabava cedendo sobre a influência de outras pessoas. E a segunda, a bebida me levava para um lugar de muitas das vezes de pecar no falar. E aquilo me marcou muito, o Senhor me constrangeu muito naquela situação. E daí foi onde eu entendi, cara, eu não preciso do álcool e isso daqui está me levando a pecar. Então, isso daqui é o tipo de coisa que eu não vou manter na minha vida. E eu simplesmente parei de beber e não senti falta daquilo. Aquilo não era algo que, como em outras situações, né, antes de eu ter essa experiência com o Senhor, que era como se fosse uma necessidade. Então, a partir daquele momento, né, eu entendi que eu não precisava daquilo, não precisava do álcool, então eu parei de beber. Eu fui vivendo experiências com o Senhor, né? Inclusive com relação à própria questão da homossexualidade. Foi algo que o Senhor foi trazendo renovação de mente, né? De quem eu sou. E eu entendi que quem eu sou é o que a palavra de Deus diz que eu sou. E isso foi algo que me marcou profundamente. E eu tenho vivido aí, né? Estou agora com 27 anos, então já tem quase 4 anos que o Senhor me encontrou de uma forma poderosa e sobrenatural com o seu amor. E hoje eu tenho vivido coisas incríveis com o Senhor, vivido desafios com Ele também, e Ele tem me ensinado a andar com Ele. E o que eu quero trazer com isso é que Deus, Ele de fato nos ama e Ele já nos garantiu isso, porque a palavra de Deus vai falar que Deus demonstra o seu amor para conosco por meio de seu Filho Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus conhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, mesmo assim Ele envia Jesus para morrer no nosso lugar. E eu experimento desse amor, esse amor que eu costumo dizer que é como uma corrente violenta que me perseguiu e que me alcançou e que me trouxe para Ele. E Jesus Cristo, Ele vive. Ele não é só uma história, Ele não é só um grande líder. Ele é o Filho de Deus que morreu numa cruz, no meu e no seu lugar, para que por meio dele, por meio da fé em seu nome, nós sejamos salvos. E sim, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vive. E ele ama cada um de nós. Ele ama, inclusive, você. E bem, esse é um pedacinho da minha história e eu senti de trazer isso, não só sentir, né, mas eu me vi em um lugar de, eu não posso reter isso só para mim, mas de fato eu quero testemunhar daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida.